Hoje eu ia falar sobre as vacinas de Cuba, que prometem ter grande repercussão, principalmente porque o país caribenho já prometeu fabricar 100 milhões de doses até o final do ano. Mas eis que surge aqui no Brasil um assunto mais urgente, e principalmente porque é de natureza doméstica, ou seja, nacional. E se trata do livro de memórias ou de confissões do general Vilas Boas, aquele antigo comandante do Exército que pressionou o Supremo para condenar o Lula e mandá-lo para a prisão. O general, segundo esse material do Globo, revela que postagens, principalmente aqueles tweets, que ele emitiu na véspera do julgamento do Supremo, e que esses não eram apenas tweets, não eram apenas aqueles textinhos de 160 caracteres, mas eram textos que eram amplamente, tinham repercussão imediata na grande imprensa, na grande mídia e principalmente no Jornal Nacional. Revela que postagens polêmicas na véspera de julgamento de Lula foram escritas com alto comando do Exército. Ou seja, houve uma articulação do general com os 16 ou 18 membros do alto comando. Esse mesmo material do Globo acrescenta que no Twitter o general fez repúdio à impunidade, um dia antes de o STF julgar se o ex-presidente podia ser preso após ter sido condenado em segunda instância. Então diz que o comandante do Exército nos governos Dilma Rousseff e Michel Temer, o general Eduardo Vilas Boas, revelou que postagens polêmicas feitas no Twitter na véspera do julgamento em 2018 pelo Supremo Tribunal Federal, de habeas corpus do ex-presidente Lula para recorrer da condenação em liberdade em 2018, foram articuladas, vejam bem, articuladas e rascunhadas em conjunto com o alto comando da instituição. Agora, as motivações que levaram o general e o comando do Exército a fazerem aquela pressão sobre o Supremo. Durante a entrevista, o general afirma que duas motivações moveram o alto comando do Exército a adotar a ofensiva. Uma delas foi o aumento das demandas por uma intervenção militar, em encontros com empresários e pessoas da sociedade civil. Apesar de classificar estes que clamavam por uma ruptura em outra parte do livro como treslocados, ele afirma que agiu daquela forma para conter uma possível convulsão social. Externamente nos preocupavam as consequências do extravasamento da indignação que tomava conta da população. Tínhamos a aferição decorrente do aumento das demandas por uma intervenção militar. Era muito mais prudente preveni-la do que, depois, sermos empregados para contê-la. Internamente agimos em razão da porosidade de nosso público interno, todo ele imerso na sociedade. Portanto, compartilhavam de ansiedade semelhante, descreve. No livro, o militar voltou a classificar o episódio como oportuno. Tratava-se de um alerta, muito antes de uma ameaça, narra um trecho da entrevista. O general Vilas Boas finalmente fala sobre seu relacionamento e o relacionamento do Exército com o governo Dilma Rousseff. A mesma presidenta que o nomeou general do Exército, comandante do próprio Exército, que é um cargo importantíssimo e que representa o antigo Ministério da Guerra, ou Ministério do Exército, hoje concentrado no Ministério da Defesa.
Sobre o governo Dilma, o general afirma que havia um distanciamento da cúpula militar com o Planalto, diferentemente da relação nos 2 mandatos do ex-presidente Lula. Diz que os indícios de corrupção, a evolução negativa da economia e os moldes da Comissão da Verdade despertaram, entre aspas, um sentimento de traição em relação ao governo. Ou seja, a Dilma, PT e o próprio Lula estariam conspirando, estariam traindo o Exército. Foi uma facada nas costas, mesmo considerando que foi decorrência de antigos compromissos assumidos pela presidenta Dilma. Relata o general para quem a Comissão da Verdade, foi vista como revanchismo. O general aqui no seu livro, ele não comenta aquela nomeação muito estranha que houve lá no Supremo Tribunal Federal de um general do Exército, no caso ele já estava até na reserva, para assessor especial do presidente do Supremo, que era na época o então presidente e hoje ministro Dias Toffoli. O Dias Toffoli, como a gente sabe, é um antigo assessor do PT, assessor da bancada do PT na Câmara dos Deputados e que foi depois guindado a advogado-geral da União e depois ministro do Supremo Tribunal Federal, também nomeado pelo Lula. Bom, e esse general quem era mesmo? Era o general da reserva Fernando Azevedo e Silva, atual ministro da Defesa de Bolsonaro. Aqui neste material da revista Fórum tem essa manchete. Após nomear militar como assessor, Toffoli se refere a movimento de 64 para falar do golpe, no caso o golpe de 64. Então, o general da reserva Fernando Azevedo e Silva, nomeado para assessoria no STF, participou de um grupo formulador de propostas para a campanha de Jair Bolsonaro. Ou seja, aquilo tudo estava bem concatenado muito antes da derrubada da Dilma. Já no final da reportagem, o jornal O Globo procura caracterizar o general como um homem apolítico ou que não queria se envolver, dizendo assim: questionado sobre a conversa entre ele e o presidente, no caso o Bolsonaro, quando este disse que o general era um dos responsáveis pela sua chegada ao Palácio do Planalto, o comandante disse que a conversa morrerá entre eles e que não foi um tema de caráter conspiratório. No livro, ao mesmo tempo em que rechaça a sua proximidade com a política, assim como a do Exército, o militar relata encontros com o ex-presidente Michel Temer para discutir uma reação do Exército à possibilidade de impeachment e também com os presidenciáveis de 2018